Corte Internacional de Justiça, um organismo ligado à ONU, aprova uma resolução condenando as ações israelenses nas ocupações ilegais na Cisjordânia. O que será que significa? Em uma semana em que a gente teve o parlamento israelense aprovando uma resolução contra a criação do Estado palestino. Lula se manifesta falando que eles que elejam quem eles quiserem, acerca das declarações de Nicolás Maduro sobre um banho de sangue e uma guerra civil na Venezuela, caso ele não seja eleito. Como será que isso modifica, né, o papel brasileiro e da Venezuela? Também no contexto latino-americano. E tivemos uma ligação importante entre Zelensky e Trump, em que o Trump falou que foi uma ótima conversa, garante que a guerra vai acabar em apenas um dia, prometendo uma negociação entre os dois. E o Zelensky também fala de maneira positiva, mas será que é exatamente assim? Zelensky, inclusive, está no Reino Unido. Foi a primeira vez, tá? Desde o Bill Clinton, que um agente externo participou de uma reunião de conselheiros dos ministros britânicos, e os britânicos garantiram que armas de longo alcance vão poder ser utilizadas pelos ucranianos no território da Rússia. O que significa isso para a guerra entre Putin e Zelensky? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem importante aí pra gente tratar. Como eu falei para vocês na introdução, a gente teve a aprovação por parte da CIJ, a Corte Internacional de Justiça, que é um organismo ligado à ONU, condenando as ações e a ocupação israelense na Cisjordânia. Como assim, né, professor? A gente sabe que existiu ali, em 1947 para 1948, a divisão da Palestina, criando uma área para judeus e uma área para os palestinos. Depois da Guerra da Formação de Israel, depois de uma série de conflitos um pouco menores, a gente teve em 67 a chamada Guerra dos 6 Dias, que modificou completamente as fronteiras. E ali Cisjordânia, faixa de Gaza, Jerusalém, colinas do Golã, Península do Sinai, uma série de territórios foram anexados pelos israelenses. Hoje, geralmente, o que os organismos internacionais e grande parte da comunidade internacional reconhece que seria o essencial para a resolução da questão palestina seria voltar às fronteiras como eram antes de 67. Ou seja, a faixa de Gaza e a Cisjordânia ficariam como territórios palestinos, Jerusalém muito possivelmente como uma cidade internacional, né, de administração conjunta, enfim, e Israel poderia ter ali os seus domínios. Só que é fato que a faixa de Gaza, pós 2005 até que sim, né, mas 2005, 2007, mas é fato, pessoal, que hoje, né, tá dominada por Israel, tá invadida por Israel, e tem um governo que não é reconhecido internacionalmente, que é o Hamas, por ser uma organização terror, por grande parte da comunidade internacional. Então não dá para falar que é de fato um Estado palestino ali. Na Cisjordânia, onde você tem a ANP com uma resolução ali, a ação do Fatah, que é um grupo considerado um pouco mais moderado, a gente também não pode chamar de um Estado palestino, por quê? Porque hoje quem domina territorialmente do ponto de vista militar, colocando pontos de fronteira, pontos de comando, construindo assentamentos, é Israel. Então você tem a ocupação palestina, um mínimo de governo ali pelo Fatah, com a ANP, Mahmoud Abbas, mas de fato o domínio estratégico militar estabelecido por parte de Israel. E eu diria que desde 67, da Guerra dos 6 Dias, a gente já teve, pessoal, 140 assentamentos com mais de 500 mil colonos israelenses, recentemente mais nacionalização de territórios e, como eu falei, essa série de construção de pontos avançados. Professor, mas você acha que a tendência é continuar isso? Sim, pelo menos segundo o atual governo israelense. Porque o Benjamin Netanyahu, em conjunto com o Smotrich, com o Itamar Ben-Gvir, eles falam de aumentar o número de assentamentos na Cisjordânia. A violência entre os colonos também, pessoal, aumentou bastante, principalmente depois da guerra entre Hamas e Israel. E falam, inclusive, em fazer questão parecida ou coisa parecida na faixa de Gaza. Ou seja, pelo menos segundo o atual governo, a política não é ir contra os assentamentos ou contra a colonização, e sim aumentar essa retórica. Professor, agora que a ONU aprovou, então, Israel vai ser obrigado a não fazer mais isso, né? Então, essa deliberação da CIJ, ela é não vinculativa, ou seja, não é obrigatória. É mais como se fosse uma espécie de recomendação. Mas, galera, convenhamos que já tivemos ações, inclusive vinculativas, como a questão de não ataque mais em Rafah, que foi uma coisa que a CIJ aprovou que Israel deveria ser obrigado a fazer, e não respeitou. Se não respeita, vai fazer o que contrário? Cara, convenhamos que a CIJ não tem poder de polícia. Ela não pode fazer uma ação efetiva, militar, enfim, contra Israel. Claro que, se não for cumprido como a CIJ representa a ONU, isso pode ir para instituições um pouco maiores, como, por exemplo, o Conselho de Segurança.
aí a aprovação de punições, de sanções, até em último caso, talvez uma intervenção militar. Só que, claro, no mundo das ideias, porque na prática, o Conselho de Segurança da ONU tem a presença de França, de Reino Unido, de Estados Unidos, e esses países, principalmente os Estados Unidos, com certeza vetariam qualquer tipo de ação, qualquer tipo de resolução contra o Estado israelense. Então, na prática, é mais como uma recomendação, mas que de fato vai para frente, cara, eu duvido muito, tá? Tanto que, por exemplo, a gente teve lideranças da ANP, inclusive, pedindo para que seja criada uma espécie de boicote internacional. Poxa, a CIJ aprovou uma resolução que é contrária à ação dos israelenses na Cisjordânia, falando inclusive em questão discriminatória contra palestinos. Israel não vai respeitar. Aliás, está fazendo pelo contrário, né? Principalmente com o último governo Benjamin Netanyahu. E aí, qual ação vai ser tomada contra Israel? Pedindo um tipo de boicote. Eu, particularmente, galera, de novo, né? Duvido que isso vai acontecer. E, de novo, a minha fala não é defender o Hamas, né? O mundo não é 880, claro que não. Mas é fato que as políticas israelenses, elas estão gerando uma série de... Vamos tentar pegar países que são um pouco mais próximos, ou eram mais próximos de Israel. A gente teve países europeus esse ano reconhecendo a existência do Estado palestino, da União Europeia, galera, tá? Espanha, Dinamarca, etc. Por quê? Porque gostam do Hamas? Claro que não. Mas porque consideram que as ações israelenses estão indo um pouco longe demais, principalmente com o atual governo Benjamin Netanyahu. Por exemplo, a gente teve essa semana a aprovação pelo parlamento israelense, considerando que é uma ameaça existencial a possível criação de um Estado palestino, uma resolução que impede a criação do Estado palestino. O Brasil já se manifestou, tanto por conta da CIJ, como pela aprovação dessa legislação, que não vai, ou vai tentar fazer algum tipo de condenação pública ao Estado israelense. Duvido que com boicote, mas com declarações públicas, isso com certeza vai acontecer. E aí, galera, na prática, o que muda, hein? Você acha que isso pode gerar um boicote internacional? Deixa aí nos comentários. Outra notícia bem importante, está ligado ao que eu comentei com vocês ontem, as eleições da Venezuela, que estão chegando agora, dia 28 de julho, são as eleições do país. Enquanto a gente tem o Edmundo Gonzalez como líder da oposição, não porque foi o escolhido de fato, deveria ser a Marina Corina Machado, depois a Corina Yoris, e todas elas foram barradas por justificativas consideradas frágeis, vamos colocar assim, tá? E o Edmundo Gonzalez é o grande líder da oposição. A gente teve, por exemplo, atentado contra a Maria Corina Machado essa semana, picharam ali o carro, cortaram o freio, possivelmente, né, atentando ali contra a sua vida. E todo dentro desse cenário de conflito e tal, o Nicolás Maduro foi lá e deu uma declaração, colocando que a Venezuela tem a eleição mais importante para o futuro da Venezuela, né, no século XXI, colocando que se o Nicolás Maduro e o seu partido não forem eleitos, isso pode gerar um banho de sangue e uma guerra civil. Como eu falei pra vocês, ele meio que tentou terceirizar o negócio, né? Não, ó, é que assim, a população gosta muito de mim, sabe? Então talvez se vocês votarem em outro candidato e ele for eleito, talvez os meus partidários, não porque eu quero, claro, não tô incentivando nada, né? Mas talvez pode ser que eles não aceitem e isso gere uma guerra civil no país. Claro que assim, eu, o Nicolás Maduro, tenho o controle das Forças Armadas, consigo mobilizar aqui os meus agentes, tá? Cara, é óbvio, né, que é uma declaração intimidando e ameaçando uma guerra civil no país, uma desestabilização política do país, caso ele não seja o presidente nas próximas eleições. Tanto que a gente teve condenações públicas da OEA, Organização dos Estados Americanos, e um conjunto de países também, como por exemplo, Argentina, Paraguai, Uruguai, Costa Rica e Guatemala, que falaram também de um perigo para a democracia do país. O Brasil, que é o país mais importante geopoliticamente e que tenta ser uma ponte de fato entre Venezuela e o resto do mundo, né? Tanto que, por exemplo, a questão em Essequibo, entre Guiana e Venezuela, o Brasil é o principal mediador. O Brasil, por exemplo, defende que a Venezuela volte a fazer parte do Mercosul, já que a Venezuela está suspensa pelo protocolo de Ushuaia, já que não respeitou a democracia e os direitos humanos. Só que o Brasil também quer, assim, né? Venezuela, me ajuda a te ajudar, né? Já fez críticas também quando a Corina Yoris não pôde concorrer por falha no sistema ali eleitoral, entende? Então, e aí a Venezuela criticou, pô, essa nota é emitida pelos Estados Unidos. O Brasil foi bem explícito, tá? O Lula falou, todo mundo gosta do Brasil, e o Brasil tem que gostar de todo mundo. Por que eu vou brigar com Nicarágua, Venezuela, Argentina? Eles que elejam quem eles quiserem. O que me interessa é a relação entre estados e o que nós ganhamos com isso. Ou seja, deu a entender, né? Pelo menos publicamente. Pode ser que ali, por debaixo dos panos, a conversa seja outra. Mas pelo menos publicamente, que o Brasil não vê com grandes problemas a declaração do Nicolás Maduro de possível guerra civil em caso de não eleição do Nicolás Maduro, alegando que tem que ver a relação entre estados e não algum tipo de condenação a essa atitude.
É uma visão pragmática de geopolítica, de fato, né? Pô, eles que se virem, eu vou pensar aqui nos meus interesses. A Venezuela é um país que tem bastante petróleo, a Venezuela pode fazer parte do Mercosul, isso vai criar um livre comércio, aumentar o mercado consumidor, aumentar o peso geopolítico. Problema da sociedade deles. E aí, galera, o que você pensa? O Brasil teve postura certa ou não nessa fala? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, notícias importantes também acerca de um telefonema entre Trump e Zelensky. A gente sabe que o Trump, até pela indicação do JD, né, do Vance, do vice-presidente dos Estados Unidos, e pelas próprias declarações do Trump, já colocou que a Ucrânia não vai ser a sua prioridade enquanto política externa. O vice-presidente que ele indicou é um cara que é totalmente contrário à política de financiamento dos Estados Unidos para a Ucrânia. O Trump já falou que se o Zelensky não aceitar negociar com Putin, os Estados Unidos simplesmente vai parar de financiar os ucranianos, ou seja, são declarações, no mínimo, problemáticas contra o Zelensky, contra a Ucrânia, né? Pois bem, pessoal, ele falou basicamente que ele, como presidente dos Estados Unidos, vai trazer a paz para o mundo e acabar com essa guerra. Os dois lados vão se reunir e negociar um acordo para pôr fim à violência. Isso na ligação com o Zelensky. O Zelensky publicamente falou, nossa, que bom que eu recebi essa ligação. É legal a gente pensar, né, que ver que a gente tem um total apoio bipartidário para proteger a nossa nação e prometeu, inclusive, mais um encontro pessoal entre Trump e Zelensky no futuro próximo. Ou seja, deu a entender que para ele, tanto faz se é Biden, se é Trump, porque ele sabe que o apoio que os americanos dão para a Ucrânia é um apoio que independe de partido, é um apoio que independe de questões, enfim, financeiras. Vai muito mais da proteção da democracia, pelo menos o Zelensky fala, né, internacional. Eu, particularmente, acho que ele está sendo um pouco mais otimista do que qualquer coisa, né? Ele deu declarações antes da ligação com o Trump, colocando que, assim, vai ser difícil negociar com o Trump, mas que ele gosta de dificuldades, ele aceita dificuldades em nome da Ucrânia. Então ele sabe, até porque o Trump, como eu falei para vocês, por essa série de declarações, por essa série de publicações, pela política do Trump, America First, eu vou primeiro pensar nos interesses americanos, talvez depois de ajudar Taiwan. Galera, falou, por exemplo, que Taiwan vai ter que pagar pela própria defesa, entende? Falou da questão da Ucrânia. Então, essa política do Trump de America First, primeiro pensar nos interesses americanos, é óbvio que preocupa o Zelensky. Mas prometeu, pelo menos, uma segunda reunião. Lembrando, pessoal, também que o Trump ele fez recente visita ao Orbán. O Viktor Orbán, que é o atual presidente da União Europeia, mas é o patinho feio, né? Não concorda muito ali com os pensamentos da União Europeia. O Viktor Orbán se reuniu com Xi Jinping, se reuniu com Putin, se reuniu com Zelensky e se reuniu também com Trump, prometendo ser um intermediário nessa negociação pela paz. Zelensky, que está preocupado porque o principal financiador já deu a entender, da Europa, né, que é a Alemanha, já deu a entender que vai reduzir pela metade a ajuda para o ano que vem. A Europa, a Alemanha, está com algumas dificuldades econômicas, principalmente o SPD, o partido Olaf Scholz, que vem assim, despencando a sua popularidade, é fato, tá? E fez agora a visita talvez a um país que, pelo menos do ponto de vista ideológico, junto com os franceses, é o que mais apoia os ucranianos, que é o Reino Unido. Só que havia um certo medo, porque o Reino Unido ele trocou também de governo, né? Nós tínhamos ali o Partido Conservador, na figura do Rishi Sunak, e na figura de outras pessoas, como Liz Truss, Boris Johnson e tal, que apoiaram muito o Zelensky desde o início do conflito. Agora, com Keir Starmer, Partido Trabalhista, será que a coisa vai continuar igual? Lembrando que o Reino Unido tem dificuldades econômicas, com inflação, com saturação do setor público, todas as dificuldades que o Reino Unido vai ter que superar agora nesse governo trabalhista. Será que há grana e interesse político e geopolítico para sustentar os ucranianos? Lembrando também que a Rússia, quando fez ameaças por conta da instalação de mísseis no território da Alemanha, falou que, pô, a gente consegue destruir aqui, ó, pontos militares nucleares na Europa rapidinho. Inclusive, só 3 mísseis bastariam para destruir o Reino Unido. A Rússia falou sobre isso, tá? Por quê? Porque o Reino Unido é de fato um grande inimigo, né? Cara, aparentemente sim. A gente teve o Keir Starmer chamando o Zelensky para participar de uma reunião de ministros do Reino Unido. Isso não acontecia desde o governo Bill Clinton, lá da década de 90 nos Estados Unidos. E ali, pessoal, ele basicamente, né, falou, o Zelensky, que ele quer que o Reino Unido mostre uma liderança e incentive outros países e outros líderes a participarem e permitirem armas de longo alcance. Porque a Ucrânia, ela quer e ela pode atingir mais longe do que somente a fronteira. O que ele está falando? De fato, os países ocidentais, eles permitiram o uso de armas de longo alcance, mas somente em pontos extremamente estratégicos, principalmente em Belgorod. E, galera, convenhamos que em Belgorod, a Rússia até teve que fazer políticas de desapropriação, desalojamento de 14 vilas.
por conta dos ataques que estavam ali acontecendo. O pedido desesperado do Zelensky é que essas armas de longo alcance possam ser utilizadas também um pouco mais para o interior do território da Rússia. Pelo que deu a entender, o Reino Unido autorizou, com Storm Shadow, por exemplo, alegando, pessoal, que eles vão fornecer armas e que isso não impede de atingir toda a Rússia, mas claro que dentro dos parâmetros dos limites da lei internacional. Ou seja, dando a entender que não pode atacar áreas de civis, que não pode atacar pontos humanitários e coisa que valha. Coisa que, lembrando, a Rússia acusa a Ucrânia de fazer sempre. Tanto que, por exemplo, a desapropriação e a evacuação em pontos de Belgorod era justamente isso. A Rússia falou, não posso deixar crianças e mulheres ficarem morrendo com os ataques ucranianos. Tadinho dos russos. Galera, claro que não, né? A Rússia faz coisa muito similar também na Ucrânia, tá? Mas a questão é que eu não sei se exatamente o Ocidente pensa tanto nessa pauta humanitária quando os ataques são contra a Rússia, hein? Mas, teoricamente, o Reino Unido deu a luz verde e falou que vai tentar, independente do partido que esteja no poder, convencer os partidos a fornecerem equipamentos de longo alcance. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.